Oi pessoal, hoje a gente vai tentar reproduzir um desenho de paisagem, tá? Onde a gente vai fazer o esboço primeiro e depois a gente vai aplicar a pintura, ou pode ser com lápis de cor, marcadores, caneta ou tinta, tá? Aí tinta tem diversas variedades, aí você pode fazer com o que você já tem em casa, ou investir desde um material um pouco mais barato até o mais assim, de alto valor, né? Aí tem várias variações, desde guache a aquarela. A gente vai fazer primeiro o esboço nessa primeira parte, e eu baixei o Pinterest aqui pra gente poder pegar uma referência para ficar só mais fácil, mas vai ser uma referência e não uma cópia, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o esboço, e para fazer o esboço eu indico sempre um lápis claro em vez de um lápis de escrever ou lapiseira, porque conforme você passa o lápis colorido, por ser uma cor clara, na hora que você passar a tinta, ele vai sumir, não vai ficar a marcação do lápis, tá? Depois na pintura final. Então, a gente vai escolher uma referência aqui. Deixa eu só olhar qual que eu vou querer fazer aqui. Eu tinha imaginado uma já outro dia. Mas eu acabei esquecendo da ideia. Então a gente vai analisar uma aqui que seja legal, não tão complexa, tá? Pra gente fazer um desenho mais simples e fácil e acessível para todos que vão acompanhar esse passo a passo, tá? Eu queria fazer alguma coisa com água, alguma coisa assim. Bom, eu acho que eu vou escolher um aqui, ó. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Tem muitos desenhos legais aqui, mas eu acho que eu vou escolher esse aqui, ó. Deixa eu salvar a imagem aqui pra ficar mais fácil. Vai ser esse desenho aqui, ó. Tem um barquinho, uns passarinhos, tá? Umas folhagens mais simples assim. E a gente vai dar início ao esboço. Eu vou escolher fazer com a folha assim deitada. Aí, pra ficar com um acabamento mais bonitinho, se você tiver essas fitinhas, a gente vai fazer a margem, tá? A gente vai fazer a margem aqui. A margem vai ser
exatamente a largura da fitinha. Porque daí depois, se você quiser enquadrar essa pintura que a gente vai fazer, ela vai ficar mais harmônica no quadro, sem você precisar colocar um fundo de papel branco, por exemplo. Ela já vai ficar com a medida certa. Aí a gente fez isso daqui. Aí agora a gente vai partir para o esboço, tá? E o que a gente tem que analisar nesse esboço, para que o desenho ele fique mais simples o possível. Aqui a gente analisa uma borda de terra, né? Então a gente já vai fazer aqui nessa lateral. Se você achar meio complicado só olhar, você imagina, tipo, por exemplo, aqui o desenho tá um pouco menor do que a gente vai colocar aqui nessa folha, né? Então, vamos só imaginar aqui mais ou menos 2 dedos. Você vem aqui, mede 2 dedos, um pouquinho mais por conta do tamanho da folha, uns 3 dedos, faz a marcação da margem, tá? Aí aqui na lateral já tem uma árvore, só que a gente não vai fazer a árvore ainda, a gente vai fazer a demarcação das laterais, tá? Aqui já tem uma outra marcação de margem, né, desse rio. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai traçar uma linha aqui, ó. A gente vai, tá vendo a marcação aqui da árvore? Então, a gente já vai fazer a marcação aqui. Vamos colocar 2 dedos desse tronco aqui, tá? Então, a gente vai iniciar a margem aqui, ó. Tá? Aí, a gente vai trazer essa margem aqui. Aqui tem um certo relevo, tá? Nessa margem, uma certa curva. Então, aqui a gente já vai demarcar aqui, tá? E vamos... Não precisa ser idêntico à foto, tá? A foto é uma leve inspiração. Pronto, a gente já demarcou. Então, essa parte de dentro será o rio e essa parte será a margem, onde tá as plantas, tá? Então, para ficar mais fácil, você já pode desenvolver alguns desenhos das plantas que estão aqui. Então, a gente já vai demarcar a árvore aqui, que a gente já demarcou a margem, então ficou um pouco mais fácil, né? E aí você vai esboçando o que o desenho contém. O que contém uma árvore, né? Ela contém as ranhuras da árvore, né? E aí você vai demarcando, tá? Aí você vê os galhos que saem dessa árvore. Não tenha medo de esboçar no desenho, porque o esboço é tudo aquilo que é da ideia que você imaginou no desenho. E o resultado final vai ser o quê? Vai ser o que a gente vai colocar na pintura, tá? Então, você vai colocando as ranhuras da árvore. E o mais importante, você colocar aquilo que você vai conseguir fazer na pintura depois, tá? Que você vai conseguir expressar na pintura depois. E aqui, ó, a gente vê que saem uns galhos bem fininhos, tá? Então, esse aqui
tecnicamente é o mais fácil. Então a gente vai puxar um galho aqui fininho, que é praticamente uma linha. Aí dessa linha, o que a gente vai fazer? Outra linha, representando aqueles galinhos bem fininhos. E aí o desenho ele já vai se montando sozinho, tá? E igual eu falei, não precisa ser igual, porque vai ser o seu desenho, tá? Então aqui já tá a marcação da árvore, tá? Aí o que a gente vai fazer agora? O barco. Então o que a gente vai precisar para fazer o barco? Analisa bem as formas desse barco, tá? Pra quê? Pra gente representar ele aqui. Então ele tá ali a um dedo da margem, mais ou menos, você vai marcar um dedo, tá? E o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai analisar o formato desse desenho, tá? Então a gente vai fazer esse desenho, marca um dedo, tá? E vamos fazer o desenho que tá ali. Vamos começar pela madeirinha do meio, que é o mais fácil, que é uma madeira semi-retangular, tá? E aí você puxa descendo dessa madeira, tá vendo? Aí aqui tem outra madeirinha, né? Então vamos demarcar aqui já a madeirinha, tá? Só pra gente ter uma noção. Então ela aqui faz tipo uma abertura, né? Tá vendo? Não tem problema se você tiver feito a demarcação errada, porque aqui é o esboço. Então a gente tá esboçando. Aqui, ó, fiz um pouco diferente do que tá ali, mas não tem importância, porque a gente vai acertando os detalhes até ele se desenvolver no que a gente quer. Né? Então, aqui a gente vai acertando os detalhes e vai acertando aqui. Então aqui ele já meio que tá virando um barquinho. Aí a gente vai acertar os detalhes que não ficou bom no início. Para isso serve o esboço. Aí aqui a gente vai fazer a marcação das madeiras. E quanto mais você esboça, mais ele vai ficar parecido com o objeto que você quer que fique. Aí ele tem a marcaçãozinha do final do barco, que é uma madeirinha. Aí aqui a gente vai fazer a marcação da lateral, que tem ali também. E vamos fazer a marcação do banquinho aqui, tá? Pronto, essa parte tá pronta.
ficou mais ou menos esse barquinho. Mas a gente vai acertando os detalhes. Ali na água tem uma marcação onde vai sumir como se o barquinho tivesse flutuando na água. Então a gente também vai fazer essa marcação, né? E aí, as outras marcações que tem dentro do rio são as marcações do reflexo das plantas que tem ali. Então a gente vai começar a esboçar elas já também. Então a gente vê aqui vários arbustos, tá? Então o arbusto é muito fácil. São como se fossem nuvens, tá? A gente só vai esboçar aqui com formas semicirculares. Você pode fazer também o tronco aqui da plantinha e fazer a folhagem dela um pouco mais desconstruída, tá? E a gente vai construindo aqui. E a gente vai construindo essa folhagem que está próximo da margem, tá? E aí, posteriormente, a gente vai desenhar também o reflexo dela aqui. Então, a gente vai só espelhar essa imagem. Praticamente dobrar essa imagem que tá ali. Não precisa necessariamente ficar igualzinho, porque é como se fosse só um reflexo que a gente vai usar para sombra depois. Aí tem umas árvorezinhas ali que é um pouquinho maior. E a gente vai construindo o desenho. Aí eu queria que vocês deixassem aí pra mim sugestão de desenho que eu posso trazer no próximo vídeo. E o que vocês acharam desse vídeo? Deixa aí pra mim no comentário. Então aqui a gente só vai esboçando e montando o desenho. E aqui a gente vai espelhando para fazer a sombra nesse rio. A sombra, igual eu disse, não precisa ficar perfeita, porque é apenas um espelhamento dentro desse rio, tá? E aí a gente vai fazendo. E é uma coisa bem simples e facinho, tá? E um desenho bem gostoso de se fazer também. Aqui é um esboço bem gostoso de se fazer. E aí você vê que já se formou uma mini florestinha ali, né? E aí, chegando próximo a essa margem, a gente tem um fechamento a mais dessas plantas. Então a gente vai iniciar com essa aqui, ó, que tá aqui, próximo a essa margem. Então a gente vê que tem várias ramificações ali. Então a gente vai desenhar essas ramificações para ficar mais fácil.
E aí a gente vai preencher com as folhagens. E as folhagens é praticamente a mesma coisa, tá? Como se fossem bolinhas de algodão. E você vê que é um desenho que ele fica bonito apenas no esboço do lápis. Então a pintura é opcional. Você pode fazer tanto a pintura já com o lápis, né? Ou marcadores. Ou deixar só o efeito do lápis. Então aqui próximo, ó, você vê ali analisando, já tem praticamente a mesma distância. Ali na imagem tem um pequeno relevo, como se fosse uma pequena montanhazinha. Então a gente já demarca aqui. Deixa ela bem evidente aqui. E atrás dela tem como se fosse outras folhagens, tá? Então a gente já vai demarcar aqui. Prontinho. No céu, a gente já enxerga alguns passarinhos, tá? Então a gente já faz aqui os passarinhos. Os passarinhos é algo bem simples também, dependendo do tamanho e da temática do seu desenho, tá? E como eu disse, não precisa ficar igual, porque vai ser o seu desenho, então é apenas uma ideia e a inspiração. Os passarinhos no céu, tá? E aqui a gente enxerga que tem uma folhagem atrás, uma pequena elevação, como se fosse uma mini montanhazinha, e aqui um arbusto maior. Então o que a gente vai fazer? A gente vai demarcar a pequena elevação ali, já para desenvolver o desenho, e já vamos desenvolver aqui essa outra ramificação de árvores. Tá vendo que tem um pequeno relevo aqui? A gente também vai demarcar ele. A árvore vai sair daqui. Então a gente já começa a esboçar a árvore. Então ali a gente já faz mais ou menos parecido, não precisa ser igual. Só para demonstrar que é uma árvore. Ali tem três, né? 3 ramificações de árvore. Então a gente já atravessa uma aqui. Que parece que está ocorrendo uma árvore sobreposta à outra. E uma mais inclinada aqui, que ela sai mais ou menos daqui. Então a gente já fez o arbusto ali, né? A ramificação da árvore. E agora a gente só vai puxar a ramificação dela. E conforme você vai desenvolvendo, você pode até vender essas artes, né? Uma arte mais, assim, diferente, às vezes num lápis de cor, ou então com a coloração dos marcadores, também fica bem interessante, fica bem legal. Ou algo mais profissional, né? Que seria tipo as diversas colorações, assim, que tem de pigmentos, né? Aí aqui, ó, você vê que a pequena elevação onde a gente fez a marcação, ela ficou praticamente escondida, né?
não tem problema, porque vai ficar diferente da pintura ali que a gente pegou como inspiração. E aqui no cantinho tem uma pequena ramificação como se fosse árvores secas, né? Então a gente já vai demarcar aqui. Você vê que ela sai um pouquinho na frente do arbusto aqui. Se você for fazer só no lápis, igual a gente tá fazendo aqui, você demarca um pouquinho mais para ela ficar um pouquinho mais evidente, tá? Para parecer que a árvore ela tá sobreposta na parte de trás e esses galhos secos estão à frente dela. Então é só fazer uma demarcação um pouquinho mais forte e prontinho. E aí ali, ó, você vê que tem algumas sombras, né, na parte da ramificação, então você pode demarcar e fazer as sombras. Ali na pequena elevação também, e você vai montando o cenário, tá? Ali na pequena elevação da montanhazinha você faz uma demarcação para demonstrar o alto relevo. Aqui também você pode fazer uma demarcação, tá? E aqui terminar só a parte do espelhamento do rio. A pequena elevação a gente também vai espelhar. Né? Faz a marcação do espelhamento dos passarinhos também. E aqui você tá vendo que é um espelhamento mais rústico. A pessoa só demarcou o desenho das plantas. Vamos fazer aqui médio, né? Um pouquinho maior e um pouquinho mais cheio, né? Aí a pessoa só deu um contraste de sombra. Tá. E aí a gente vai fazer. Aí aqui a gente vai fazer o gramadinho que tá aqui, ó, que é a beirada do rio. Então a gente já pode ir acertando aqui, que a gente fez a marcação dos 3 dedos, então a gente vai usar os 2 dedos mesmo, tá? Aqui tem umas folhagenzinhas, tá? Que é aquelas florzinhas de beiradinha de rio, né? Aqueles matinhos. Então a gente já vai demarcando aqui, tá? Um pouquinho pra dentro da onde a gente demarcou, tá? Você pode fazer tipo só assim, porque daí a hora que você for colocar a tinta, você vai fazer os detalhes certinho. Então aqui a gente já percebe uma elevação, tá? No gramado, então a gente já vai fazer essa demarcação aqui, pra não ficar essa borda aqui, tá? Olha a diferença que já dá no desenho. Já fica bem diferente o desenho. Aí aqui no rio, o que a gente vai fazer? Você pode aumentar
essa marcação em volta do barquinho para dar o movimento de água, tá? No contorno dele. E essa linha aqui, ó, que a gente demarcou, ela já não existe mais, tá? Então, se você quiser usar a borracha e excluir ele, vai ficar só essa marcação aqui que a gente fez dos arbustinhos aqui. Então, ficou o barquinho, a demarcação aqui. E essa linha aqui, ó, que é onde estão a árvore, a gente vai fazer também a marcação de pequenos arbustinhos na hora de pintar, pra gente ter essa diferença do que é a mata em si e o que é o espelhamento, tá? Aí aqui a mesma coisa. É só você imaginar como que é um rio, um lago, e a gente vai montando o desenho. E no pincel os detalhes vai ficar muito mais legal ainda, tá? No pincel, na caneta. Primeiro a gente vai fazer os detalhes grandes e depois esses detalhes pequenininhos que vai complementando o desenho, tá? E aí aqui, ó, no barco é a mesma coisa, vai ter a parte da sombra, onde você vai desenvolver o desenho, para ficar mais evidente que é um barco. Então você vai olhando no desenho, tem sombra aqui. Então coloca a sombra e vai desenvolvendo o seu desenho, tá? Eu gostei mais do barquinho assim, ó, tá vendo? Eu vou demarcando onde eu quero que fique a mudança que eu achei mais harmônica. Então você demarca. Aí vamos fazer as sombrinhas. Tipo, aqui tem a marcação. E aqui a marcação da outra madeira, já faz umas sombrinhas. E assim vai. E o próximo passo é o mais demorado, que é o que? A gente colocar a cor para que fique realmente parecendo uma floresta, tá? Então, você não precisa apagar os detalhes que você não vai querer, tá? Igual aqui eu acertei aqui na